E é isso aí, gente. Academia para a Alma já é um podcast. E eu tô aqui hoje para começar com as dúvidas com os entrevistadores. Mas como tem gente que não quer, aparecer, né, com sua voz aqui, então eu vou trazer a voz, das perguntas que já surgiram. Então, uma pergunta que me trouxeram, que é algo assim, eu acho que é universal. Eu acredito que todo ser humano passa por essa dúvida. Que além, né, de que do por que estamos aqui, qual é o sentido da vida, que eu acho que essa pergunta é a pergunta, mas é como não fazer escolhas erradas, né, ou, como eu posso fazer uma escolha certa e que eu não vou me arrepender depois. A hora que a gente percebe, né, que a vida ela é feita só de escolhas o tempo inteiro, inclusive agora eu estou escolhendo, né, tantas coisas, hã, eu acho que isso a maioria das pessoas já entende, né. Agora, como que eu posso então fazer uma escolha onde eu vou ter certeza que eu estou fazendo a escolha certa? É muito louco, né, pensar nisso, porque certeza a gente nunca tem, mas tem uma fórmula que eu considero uma fórmula mágica, que a hora que eu comecei a aplicar essa fórmula na minha vida, as coisas mudaram nesse sentido, porque eu tinha muito medo de fazer a escolha errada. E como eu sempre fui muito volátil, né, eu sempre, eu acho que eu sempre gostei de analisar todas as opções, né, então aquela coisa de ir na sorveteria, né, hoje em dia, é uma loucura a quantidade de opções que a gente tem. E a vida é assim, a gente tem muitas opções, mas a gente não consegue, enxergar mesmo todas essas opções. E como eu sempre olhei pela falta, então assim: "Ah, tá bom, eu vou escolher o sorvete de chocolate com janduia e sei lá da mais das quantas, e vou escolher o outro e o outro e mas calma aí, olha só, tem um de torta de maçã, eu não vou conseguir colocar ele aqui no meio também". E aí eu vou ficar sempre com essa dúvida, por que que eu não escolhi o torta de maçã. E desde muito cedo, inclusive uma vez eu até achei um texto meu que eu escrevi, eu acho que eu tinha 12, 13 anos, colocando isso, né. Então quando a gente escolhe uma porta, na outra a gente nunca vai saber o que estava lá. E isso me angustiava demais, porque eu sempre achava que eu estava fazendo a escolha errada. E eu sempre muito indecisa, insuportavelmente indecisa, por olhar pela falta. Então assim, eu tô na dúvida para onde eu vou viajar, ou para onde eu vou passear, ou o que que eu vou comprar, o que que eu vou comer, sempre com mil dúvidas, sempre na indecisão. Porque, né, por trás disso sempre tinha essa dúvida de esse medo, na verdade, né, não é dúvida, esse medo de fazer a escolha errada, porque eu vou estar abrindo mão de alguma coisa. Aí que me pegou. A hora que eu descobri que para eu poder fazer uma escolha mais consciente, eu preciso ter a consciência e a clareza do que eu estou abrindo mão. Então, se nesse momento eu escolhi o sorvete de chocolate com janduia e o outro, e eu estou abrindo mão do de torta de maçã, essa é a minha escolha. Ah, então tá. Então, neste momento, eu não vou comer o de torta de maçã e tá tudo bem, porque eu tenho que abrir mão de algo. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Assim, o primeiro ingrediente da receita. Obrigatoriamente, eu vou ter que abrir mão de algo. A hora que eu faço uma escolha, eu tô escolhendo por algo e tô abrindo mão de outro algo. Se eu já sei isso, né, e paro de brigar com isso, porque eu acho que essa foi, a minha briga eterna, né, de: "Poxa, por que que eu tenho que abrir mão de alguma coisa?" E eu tenho que abrir mão de alguma coisa, eu acho que a vivência, né, me mostrou que não tem jeito, que eu não vou poder entrar na loja de brinquedos e ter todos os brinquedos, né. E poder olhar para isso: "Ah, então tudo bem, obrigatoriamente eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Então, calma aí, em vez de eu escolher o que eu quero, nesse momento, eu vou escolher o que eu não quero, né, o que dá para abrir mão. E isso começou a me trazer uma paz, uma leveza de que assim, tá bom, então nesse momento eu não tô comendo o sorvete de torta de maçã, porque eu escolhi abrir mão dessa torta de maçã nesse momento, né, porque não dá para ter tudo. Então também eu acho que esse seria o segundo ingrediente, né, não dá para ter tudo. Então, se não dá para ter tudo, eu vou ter que abrir mão de algo. E eu posso escolher o que eu posso abrir mão, e isso fica mais leve. Então, quando a gente começa a colocar consciência nas nossas escolhas, a consequência fica mais leve, porque eu escolhi, né? Não foi o outro que escolheu, não foi a situação que escolheu por mim. Eu paro de me tornar vítima e eu me responsabilizo pela minha escolha. É duro, é difícil, porque é isso, ser humano, a gente quer tudo, a gente tem dificuldade de abrir mão. Mas quando a gente entende que não tem jeito, que essa é a fórmula da vida, né? Deus criou o mundo dessa forma, a gente não tem como ser tudo, como ter tudo. Então, eu preciso escolher o tempo todo. E a escolha implica em deixar algo de lado. Então pronto.
eu vou escolher o que eu vou deixar de lado. E aí, o medo, ele começa a ficar mais meu amigo, meu aliado, eu não paraliso mais pelo medo. Então, aquela indecisão, né, toda que vinha de: "Ah, eu vou comprar um presente", né, então lá tinha 3, 4 opções. Eu: "Ai, meu Deus, o que que essa pessoa vai gostar mais?" Ou "O que que faz mais sentido pra mim?" E tárárá. Era uma tortura pra mim, todas as escolhas, desde as mais simples de qual roupa que eu vou usar hoje, até alguma coisa mais complexa mesmo de desafio de vida, né, pra qual faculdade eu vou, pra qual enfim, né, coisas mais sérias na vida. Então, eh, quando eu comecei a entender de que: "Tá bom, então qual roupa eu vou usar hoje? É essa". Eu esqueço das outras, no sentido assim, eu tô abrindo mão de todas as outras, porque eu escolhi essa. Ah, mas a outra de repente iria ficar melhor no dia de hoje? Pode até ser, mas eu escolhi essa. Aí eu vou para o terceiro passo, que para mim foi a grande virada, depois do primeiro, segundo eu internalizar, na hora que eu entendi, eu fiz essa escolha. Se ela é errada ou a certa, vai depender de mim, do meu mindset, né, da minha estrutura de pensamento. Então, se eu escolhi essa determinada roupa, eu escolho uma coisa anterior, que é não me arrepender pelaquela escolha. Então pode ser que, assim, vou passar maior frio, maior, sei lá, vergonha de ter usado aquela roupa e eu tinha uma roupa perfeita no armário, mas se eu escolhi essa roupa, eu assumo essa minha escolha. Eu escolhi isso e tá tudo bem. Da próxima vez eu vou ponderar melhor ou eu vou levar em consideração a minha experiência anterior para fazer uma escolha melhor. Eu ainda tô viva, eu tô aqui, né, então eu tenho essa possibilidade. Nesse momento eu não posso mudar a minha escolha, não tem, máquina do tempo, né, para voltar, mas eu tenho a possibilidade de depois fazer uma escolha mais, madura. Que é o que eu falei no episódio anterior, sobre errar é humano e insistir no erro é burrice. Então eu posso errar, eu posso escolher errado, mas o que que eu vou fazer com essa escolha? Eu vou ficar me torturando, eu vou ficar me remoendo, eu vou ficar com ressentimento e só, né, culpa e me pôr para baixo? Ou não, ou eu vou colocar isso como uma ferramenta para a próxima escolha, ser mais consciente e mais madura. E isso traz um alívio gigantesco de que não, a vida não acabou, né? Eu fiz a escolha errada, e o fato de eu me culpar e ficar no remorso, no ressentimento, só traz mais peso. E vai me prejudicar ou vai me trazer benefícios? Certeza que vai me prejudicar. Então, para que que eu vou ficar nessa escolha, né? Na escolha da escolha. Então, isso torna a vida tão mais leve. Vamos lá, né? Resumindo tudo isso, qual é a melhor escolha que a gente pode fazer na nossa vida? É escolher que sempre eu posso ter uma vida mais leve. Por mais que vai me trazer prejuízos, uma escolha errada, eu escolho pensar que vai me trazer o prejuízo, mas que isso vai ser a ferramenta para uma próxima escolha. De novo, errar é humano, insistir no erro já é burrice. Eu não quero insistir no erro. Então eu me absolvo nessa escolha errada que eu fiz e uso isso como ferramentas para poder agora sim fazer a escolha certa, porque vai ter outras oportunidades de eu fazer outras escolhas. Então eu espremo o limão e não só faço a limonada, como eu coloco na caipirinha, né? Pego lá os outros ingredientes, misturo tudo e formo um drink maravilhoso que vai, tornar a minha vida mais leve, mais prazerosa, mais alegre. E eu sei como isso é difícil de fazer, né, não é do dia para a noite, nem da noite para o dia, é um trabalho árduo, de muita consciência, de muita vontade. Então, assim, se a gente não tem vontade de ter a vontade de ter essa escolha, a gente não vai conseguir fazer isso, né. Então não é uma fórmula mágica, é uma fórmula de trabalho, de esforço, né. Não por acaso eu dei o nome de academia para a alma, porque a gente tem que ter o nosso esforço de academia, né, de entrar e de querer, forçar um músculo, de trabalhar esse músculo, né, que é o músculo da fé, né, é o músculo da gente a querer acreditar que tudo é para o bem, que por mais que a gente tenha o sofrimento e não negar o sofrimento, em hipótese alguma, gente, negar o sofrimento. Sim, eu estou sofrendo, caramba, fiz a escolha errada e não negar isso, mas está tudo bem, porque isso vai ser a minha limonada para o próximo, para a caipirinha, né, para a próxima etapa. Então, enquanto eu estou viva, e é isso que me motiva a estar viva, né, tá o tempo inteiro trabalhando as minhas escolhas. E é óbvio que eu vou fazer escolhas erradas, porque eu sou humana e porque eu erro. Mas o que eu vou fazer com esse erro? Eu vou me lamentar, eu vou sofrer, eu vou me sentir culpa, eu vou sentir remorso? Ok, até um determinado ponto, né? E quanto mais a gente vai colocando isso, esses pontos vai diminuindo, até que fica quase imperceptível. Então vem aquela sensação de, ai meu Deus, errei. Tá bom, errei, calma, né? Calma.
eu vou ficar me desesperando agora e me sentindo mal por isso, ou eu vou pegar esse erro e analisar ele. Eu acho muito bonito que uma vez eu escutei que nos Estados Unidos eles dão crédito em dobro para quem já faliu, né. Então, assim, eu vou abrir uma empresa, nova, nunca abri, eles dão um crédito X. Ah, eu já fali numa empresa, eu vou pedir crédito de novo para abrir uma outra empresa, eles dão 2 vezes o crédito. Por quê? Porque eles acreditam no erro, eles acreditam exatamente nisso que eu estou falando. Eles acreditam que se você já faliu uma vez, você não vai falir de novo. A chance agora de você dar certo é 2 vezes maior, né. Então é lindo isso, porque o ser humano tem a capacidade de ponderar, de não insistir, né, naquilo, e o animal não, né, por isso que insistir no erro é burrice. A gente vê, eu não sei, né, quem tem contato com animal, pode perceber isso, que muitas vezes o animal ele vê que não vai, mas ele tenta, ele tenta, ele tenta e ele fica, né, fica dando de cara na parede. Então, a gente faz muito isso na vida, né, a gente resolve que a gente quer atravessar por aquela parede. Tem uma porta do lado, mas se eu for na parede, eu vou numa linha reta, então eu não quero desviar, vai ser muito trabalho desviar. Então eu fico insistindo na parede, fico batendo de cara na parede, quando era só virar para a porta. Mas esse só virar traz um trabalho interno, né, de esforço, de: "Ai, eu vou ter que não fazer do meu jeito, não vai ser da fórmula que eu queria, não vai ser na linha reta, eu vou ter que ir um pouco mais torto". E aí que tá a grande beleza do ser humano, né, que sim, a gente precisa ir um pouquinho mais torto, a gente pode ir um pouquinho mais torto, mas para isso a gente precisa escolher, né, e ter a fé de que sim, eu posso fazer a escolha errada, mas que a escolha errada pode me levar para a escolha certa. Então o medo ele minimiza, o medo ele me movimenta, porque eu vou com medo mesmo de que tudo bem, se eu fizer a escolha errada, eu sei que eu vou usar isso como ferramenta, como um instrumento para depois eu fazer a escolha certa. Ah, mas eu queria agora, porque a gente é imediatista, porque a gente tem medo de perder tempo. Só que o tempo, ele é muito relativo, porque o tempo, às vezes, você acha que você está fazendo a escolha errada e perdendo tempo, você está ganhando tempo, porque você está viva. Então, enquanto você estiver viva, você tem vida pela frente. E às vezes assim, ah, então nunca mais vai voltar o tempo daquela viagem, que eu fiz a escolha errada da viagem. Tudo bem, aquele tempo não vai voltar, mas a próxima viagem que eu fizer, aquele próximo momento que eu tiver, porque enquanto eu estiver viva, eu vou ter momentos que nunca vão voltar, mas que eles podem ser melhores no futuro. E aí é isso, eu posso morrer sem ter feito isso na vida, e aí acabou, ou eu posso entender que cada milésimo de segundo da minha vida, ele pode ser usado como ferramenta, como aprendizado, porque a vida nada mais é do que uma escola dentro das escolhas, e escolhas dentro da escola. E esse H entre escola e escolhas, ele tem som. E quando a gente põe o som da nossa consciência neste H, faz toda a diferença. Então, para quem me perguntou como eu faço para não fazer escolhas erradas, eu respondo: faça escolhas erradas. Se permita errar, mas errar é humano, insistir no erro é burrice. Aproveita a sua escolha errada, pondera, coloca num papel quais foram os seus erros. E aí a vida vai te dar crédito em dobro na hora que você assumiu que você faliu, fechou aquela empresa, mas você vai para a próxima, lindamente, de uma forma muito mais madura, mais estruturada, mais ponderada. E aí sim, você vai para o sucesso. Boa sorte. Um beijo para todos.